tarde, tudo bem? Hoje vamos ter mais uma aula de ciências com o professor Braz para o sétimo ano A, B e C. E a professora Leopoldina vai colocar esta aula no site da Escola MF Roquete Pinto. Hoje nós vamos falar de um assunto que nós já estamos cansados de ouvir na televisão, explicar um pouquinho melhor sobre ele, que é sobre o vírus, tá? Mas antes da gente falar nisso, vamos falar sobre a vacina, a origem da vacina. Na verdade, o que é vacina? Vacina vem da origem da vaca. Isso começou no século XVIII, na Inglaterra, onde as pessoas, as crianças e os ingleses estavam morrendo uma doença chamada varíola, que é uma doença onde dá bastante feridas, feridas bravas, e as pessoas ficavam com febre, com vômito, diarreia e morriam. E um médico chamado Eduardo Jenner, em 1796, ele começou a observar e estudar essa doença. Ele observava o seguinte: na cidade as pessoas morriam de varíola. As pessoas que estavam no campo, trabalhavam na roça, tiravam leite de vaca, ordenhavam vaca, elas tinham a varíola, mas não morriam. Ele foi lá observar, porque o cientista tem que pesquisar. Ele observou que nas tetas da vaca tinha feridas, mas elas não morriam, tá? E as pessoas que trabalhavam, tiravam leite, também tinham as feridas, a tipo de varíola, mas tinham febre baixa e não morriam. Então ele começou a pesquisar. Então o que ele fez? Ele começou a entender o seguinte: ou era a vaca ou era a pessoa que tinha alguma coisa que fazia com que as pessoas não morriam. Então ele pegou uma ferida de uma moça que tirava leite chamada Sarah Nelmes, e pegou um menino chamado James Phillips e na ferida dela fez um cortinho no braço do menino e esfregou, deduzindo que ele também ia pegar a varíola, mas não iria morrer. E na verdade foi isso que aconteceu realmente. E depois ele começou a fazer experiências com várias pessoas. Em 1798 ele escreveu isso aí. Embora ele foi criticado, mas as pessoas observaram que ele estava certo. Em 1800 eles começaram a aplicar essa mesma teoria de Eduardo James, ou seja, vacina, que na verdade era origem da vaca. Na verdade, ele não sabia ainda do vírus, porque não tinha esse conhecimento, não existia um microscópio eletrônico naquela época. Na verdade, o que é uma vacina? Vocês sabem, É quando você utiliza o mesmo vírus da doença, só que esse vírus está fraco, está atenuado, está morto, e nossos anticorpos criam resistência para destruir. Então essa é a história da vacina. No caso aqui do nosso vírus, o nosso coronavírus, na verdade o que é o vírus? O vírus é um ser a parte dos 5 reinos. Lembra dos 5 reinos? Animais, vegetais, bactérias, protozoários e fungos. O vírus eles não se encontra nesse daí, porque ele é diferente. O vírus ele não tem o citoplasma, Então, na verdade, o que o vírus tem? O vírus ele tem essa parte aqui que é chamada de glicoproteína, tá? Essa molinha aqui que vai codificar a célula. Ele tem uma cápsula só e dentro dele ele vai ser formado por DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ou RNA, que é o ácido ribonucleico. No caso do coronavírus, ele é um RNA, que é chamado de ácido ribonucleico. E nós sabemos que aqui no Brasil, na USP, duas cientistas, a Esther e a Jaqueline, elas conseguiram codificar o coronavírus, ou seja, fazer a sequência do código genético dele, justamente para facilitar a vacina. Mas nós sabemos que uma vacina demora de 8 a 10 anos. Eles estão tentando implementar isso em tempo recorde. Então, com isso, a melhor solução é realmente ficar em casa, ou até que eles consigam arrumar teste para todas as pessoas para ver quem está com essa doença ou não. Falar em vacina, Dia 23 foi colocada as vacinas da gripe. Então observa você se você está nesse período aí e com a sua família, para que
você não tem esse caso. No caso da vacina da gripe não tem nada a ver com corona, mas já é para você não ficar doente. Como trabalha o vírus? O vírus trabalha assim. Ele codifica a glicoproteína, essas bolinhas, entra na célula, codifica o DNA e vai deixar as células doentes, tá? Para você observar isso no nosso livro, aqui no nosso livro de ciências, tá? Vai estar na página 116, que fala um pouco sobre o vírus. Então, na verdade, a nossa aula seria mais sobre isso aí, não é? Sobre um vírus que é um ser à parte. Como ele é só visto em microscópio eletrônico, não são todos os países que têm um microscópio eletrônico, tá? E ele já foi codificado o DNA dele, RNA dele no caso, não é? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso aí, tá ok? Muito obrigado. Hoje a aula termina aqui.